Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Hoje entrevista boa aí, ó. Carlos Alberto Dias, ex-jogador Botafogo, futebol japonês. Pô, tem muito clube bacana aí pro Carlos Alberto falar pra gente. Hoje está como treinador de futebol. Seja bem-vindo aí, Dias, ao canal 7-1. Obrigado a todos vocês pela participação com vocês. Acho que o papo vai ser bacana. É sempre prazeroso, né? Contar algumas histórias, né? Dentro da realidade do futebol hoje, né? Do Sim. Passado. Então vai ser prazeroso bater esse papo com vocês. Obrigado pelo convite. Pô, de nada. Satisfação é nossa. Seja bem-vindo aí. Léo, você que estava em contato direto aí com o Dias, dá suas boas-vindas e faz a sua primeira pergunta. Vamos lá. Dias, você começou, né, muito cedo, aos 13, né, iniciou a carreira, né, digamos assim, nas categorias de base, saiu de casa, na verdade, aos 13 anos, né, para poder começar a sua carreira como atleta. Como é que foi esse início até você chegar ao profissional e começar a se destacar e já em seguida, ainda com 17 anos, de parar no Japão? Então, Léo, na verdade, eu sou nascido em Brasília, né? Eu comecei, assim, cedo também, escolinha de futebol, né? Como todos os garotos fazem hoje, né? E aí, com mais ou menos 11 anos, aí eu entrei na categoria de base do Brasília Esporte Clube na época, né? Aqueles campos de terra, né? Que hoje não existe mais. Aquela poeira saindo tudo, subindo, enfim, a canela cheia de poeira, chegava em casa, pai, a mãe, pô, meu filho, tá maluco, cheio de poeira. Eu falei, não tinha lambrado. Coloca o filho de banho-maria para tirar a roupa. Aquelas bolas, bola de capotão. A bola de capotão aí, ó. Então, e aí eu fiquei até meus 13 anos, né? Eu, na verdade, eu tenho muito, muito orgulho em falar nesse primeiro treinador que eu tive, né? Lá em Brasília, que foi o seu Paulo, saudoso seu Paulo, que me ensinou assim, muitas situações lá atrás, já de garoto, né? Porque é uma carreira super difícil, muito competitiva, né? A carreira do atleta profissional de futebol, até você se tornar, né? Tem muitas barreiras, cara. Muitas adversidades que você encontra, e se você não tiver o apoio realmente da família, você acaba desistindo, cara, porque você tem uma ideia. Aí eu iniciei com 13 anos, eu fui para o Matsubara, aqui para o norte do Paraná. Era a maior categoria de base na época, né? De revelar atletas, né? Pra você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, a grande maioria desses garotos era tudo de fora. Rio, São Paulo, Brasília, Bahia, Nordeste, né? No modo geral, né? Enfim. E aí, quando eu chego no Matsubara, eu fico 3 anos, cara. 3 anos, cara. E assim, uma família humilde, e aquela preocupação de pai e mãe, né? Minha mãe sempre estava lá me visitando lá em Cambará, né? Aquela preocupação de mãe, né? Normal, né? Pô, meu filho, como é que tá a comida, a alimentação tua, quem tá te lavando as suas roupas, e etc, etc. Eu falei, não, mas tá tudo bem. Só que quando ela ia embora, né? Aí voltava à normalidade, né? Porque pô, você comia carne de porco todo dia, aqueles bandejão, a fila do tamanho de São Paulo, digamos assim, para você se alimentar. Né? E aí, quando ela chegava em Brasília, meu pai me ligava e falava, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tranquilo. Então, assim, foi com suor mesmo, né? E também eu só tenho que agradecer a Papai do Céu pelas oportunidades, porque, eu volto a repetir, é muito complicado, é muito difícil. Só para você ter uma ideia, eu fiquei 3 anos no Matsubara e fui vendido com 17. Então, assim, quando tinha uma folga, por exemplo, de 2, 3, 4 dias, aquela galera que morava ali próximo da cidade, eles iam para casa, para lá ficar com seus familiares, né? Aqueles que moravam mais distantes permaneciam ali. Porra, cidade pequenininha, não tinha nada para fazer, rapaz. E contava os dias para voltar logo a treinar para a gente fazer algum tipo de situação. E aí, quando tinha um tempo maior de férias, aí o que acontece? Dinheiro contado, eu saía de Cambará, o nome da cidade, eu ia para Ribeirão Preto. Eu saía de Cambará, era 11 horas da noite, às 23 horas. Chegava em Ribeirão Preto às 5 horas da manhã.
E o ônibus para Brasília só saía às 4 horas da tarde. E o dinheiro contado, aí o que eu fazia? Tinha uma praça do lado, eu não sei nem se existe mais essa praça do lado da rodoviária em Ribeirão Preto. Chegava, ficava dormindo ali. Aí vinha o policial, meu filho, não pode ficar dormindo aqui não, porque aqui é perigoso. Aí entrava lá para a rodoviária, aí ia para o banheiro, ficava sentado lá até... Aí daqui a pouco, meu filho, vai demorar, eu saía, ficava rodando igual um peru na rodoviária. Até dar o horário para você, para pegar o ônibus. Eu chegava, sentava dentro do ônibus, desmaiava. Então foi assim, foram... Mas isso aí, eu só fui falar para minha mãe esse tipo de situação quando eu cheguei no Rio, Leonardo, aí no Botafogo. Aí ela falou, mãe, era assim. Eu falei, meu filho, por que você não falou? Eu falei, pô, mas só falasse para a senhora, vem embora. Me tirar daqui, né? Então, assim, é o que eu falo para esses garotos hoje, né? Principalmente esses meninos, né, que estão iniciando a categoria de base, né? Hoje mudou tudo, hoje o clube te dá um respaldo maior, né? E tem uma visibilidade bem bacana hoje em categoria de base, né? Mas é complicado, é difícil, cara. Mas venci como atleta, cara. Essa dificuldade que vocês passavam naquele tempo, você acha que isso, de repente, os atletas davam mais valor para a profissão, de repente, levavam mais a sério do que os jogadores de hoje ou não? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Era dificuldade em cima de dificuldade. Por isso que eu te falei, que eu falo para vocês, o apoio da família é fundamental, cara. Porque você tem um sonho, né? Todo mundo tem um sonho, ainda mais garoto, né? E o futebol é a paixão nacional, né? Mundial, digamos assim, né? Todo mundo quer ter uma oportunidade, quer ser um atleta, né? Mas eles, pô, é igual os garotos, esses garotinhos de hoje, um exemplo de escolinha. Pô, vê na televisão ali e tal, os atletas destacando, né? Mas não vê né, o que passou lá atrás, né? A dificuldade que também existia, né? Mas foi muito mais prazeroso, né? Agora, o futebol mudou hoje, né, querido? Hoje, e outra coisa, a questão também, né? Quantos atletas, bons atletas aí, querendo oportunidade, e atletas parados em casa, cara. E o meio competitivo, se você não tiver aí um agente, né, um procurador, realmente que tem aí um acesso, contatos e etc, etc com os clubes, a cada dia vai ficando para trás, cara, e o tempo vai passando. Quantos atletas eu conheço, bons atletas querendo oportunidade, em casa, parado, entendeu? É complicado mesmo, porque além do mais, hoje a competitividade no futebol, além de ser alta, você precisa desse componente que é o agente, né? Que já pega o garoto bem novinho, né? É muito complexo, né? Eu digo até essa questão com o treinador, cara. Uma complexidade muito grande, cara. E outra coisa, tu mencionou bem essa questão do agente, né? Foi um agente, né? Um agente bacana, com bons princípios, né? E realmente, né? Trabalhar a carreira desses atletas, né? Mas você sabe muito bem que os caras caem de paraquedas. Vai oferecer isso, de repente o garoto pede uma chuteira, um exemplo. Né? Não vou generalizar, mas pô, você pode me arrumar uma chuteira aí? Aí o cara, pô, eu não tenho para te dar. Que agente que é esse? Não tem uma chuteira para dar para o garoto. Aí o garoto lá na frente estoura, aí vem os caras que atravessar situações. É difícil, cara. Difícil mesmo. Luiz, vai lá. Carlos, você, primeiro, nascido em Brasília no dia 5 de maio, um dia maravilhoso. Pô, fantástico. Bacana. Ai, meu Deus do céu. O Taurino, isso mesmo, vencedor. Queria saber o seguinte, você jogou só faltou um dos 6, né? Só faltou um dos 5 times grandes do Rio, né? Você jogou Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Madureira, só faltou jogar na América, né? Só na América, mas a passagem de Madureira foi muito rápida, porque eu tive uma proposta para me voltar para o Japão, né? Mas pode prosseguir, Luiz. Não, então eu queria saber o seguinte, como jogador, nós somos torcedores, a gente queria saber o seguinte, como é que era a vida com essas torcidas diferentes que você passou? Qual era mais aquela que cobrava mais? Qual aquela que apoiava mais?
o seu trabalho nas passagens pelos times? Bom, primeiramente, eu tenho que te mencionar uma situação, né? Porque não é fácil. Opa! Você sair, por exemplo, do Botafogo e ir para o Vasco. Naquela época. Do Vasco e ir para o Flamengo. Depois para o Fluminense, qual era a aceitação? O que eu tive que fazer? Não é verdade? Então, assim, complicado. eu nas minhas ideias e nas minhas colocações, eu falava comigo mesmo. Pô, a cobrança lá em cima vai ser muito grande. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar fazer o meu melhor, cara. Então, assim, resumindo, todos os clubes aí do Rio de Janeiro, a aceitação foi muito bacana, cara. Muito legal mesmo, com todos os torcedores, com toda a diretoria, porque é difícil, cara. E você teria que fazer a diferença. Tinha que ser diferente dos outros, né? Embora, por exemplo, no Botafogo, no Vasco, eu alcancei títulos, né? Conquistas, né? 90, quando eu saí do Curitiba, eu fui... Ih, rapaz, deu uma confusão isso aí. Eu não sei se vocês vão lembrar. Pô, quando eu saí do Curitiba, o procurador, eu não sei se vocês vão lembrar do Cazu. O Cazu jogou aí no Palmeiras. Ótimo. Curitiba. Então, o pai dele que era meu procurador, o seu Naia. E acabou meu contrato com o Curitiba, e ele queria que eu fosse pro Flamengo. Eu fui pro Flamengo. Eu me recordo até hoje, nós estávamos fazendo pré-temporada em Friburgo, rapaz. Eu no quarto do hotel com o Renato Gaúcho. O Renato é aquele status todo, aquela moral toda no clube, né? E eu chegando, né? E aí o que acontece? O telefone toca. O presidente do Curitiba, o seu Jacomel. Falei, Dias, tudo bem? Falei, tudo bem, presidente. O que aconteceu? Já sabia que havia alguma situação aí. Vai ter que voltar. Foi voltar para onde, o presidente? Deixa eu aqui. Não, venha para cá para a gente conversar aqui. Tem uma outra situação. Falei, outra situação? Como assim? Para eu ficar no clube aí, no Curitiba? Então me deixa aí, então, falei para ele. Aí quando eu chego no aeroporto aqui, no Afonso Pena, em Curitiba, quem que está lá? Seu Emil Pinheiro, 2 seguranças desse tamanho, aí o empresário lá do Sul, empresário o João Francisco e advogados e etc. Aí nós vamos lá para o Couto Pereira. Vai chegar lá o presidente e tal, já com uma carta aqui. Olha, você, a partir de hoje, você é jogador de Botafogo, de futebol, de regata. Como assim, presidente? Olha a pressão, então. Aí eles explicaram a situação, que quando acabou, que naquela época era passe, né? Acabou meu passe, fixaram meu passe na federação aqui paranaense. E aí o Botafogo foi e depositou o valor X, que estava lá, estipulado, entendeu? Porra, deu uma confusão, aí o que acontece? O passe era do seu Naia, ia ser emprestado para o Flamengo, acabou ele perdendo o passe, ele chegou aqui, queria pegar todo mundo, perdeu meu passe, na verdade, e foi uma confusão, rapaz. Enfim, mas aí acabou eu indo para o Botafogo. Meu primeiro ano no Botafogo já consegui o título, né, de campeão carioca. Fiz o gol do título também, em cima do Vasco da Gama, né? Mas são, assim, umas histórias para a gente relembrar, né? Mas foi muito marcante, né? E todos os clubes que eu joguei aí, o Luiz, joguei no Rio, cara, para mim foi fantástico, cara. Para mim, porque eu consegui realizar um sonho de muitas pessoas, de muita gente, principalmente da minha família, né? Meu pai é fluminense, meu irmão é fluminense, meus tios todos flamenguistas, outros botafoguenses, outros vascaínos. Então eu consegui dar um pouquinho de alegria para cada um deles, entendeu? Mas foi muito prazeroso, rapaz. Poxa, jogar nesses 4 grandes clubes, cara. E aí passa um filme na tua cabeça, né, Luiz? Porque lá atrás, quando você iniciou, com aquele campo de terra lá em Brasília, será que é possível? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Era um ponto de interrogação, né, querido? Porque muitos ficam pelo meio do caminho, né? Então você tem que agradecer, muito grato a Deus pelas oportunidades que o Papai do Céu me deu, cara. Boa!
Gustavo, vai lá. Legal, só um parênteses antes. Falamos no Kazu, né? O cara continua jogando futebol até hoje, está com 53 anos, na primeira divisão do Japão pelo Yokohama. 53 anos. Mas vamos lá, Carlos Alberto. Queria fazer duas perguntas, só que do seu lado treinador, né? A gente vê que no futebol profissional tem uma renovação muito baixa, né, de novos técnicos no futebol brasileiro. Na verdade, o que aconteceu nos últimos anos de novos treinadores entrando é proporcional ao número de treinadores que se aposentaram, que morreram e que deixaram de atuar no futebol. Mas é sempre a mesma patota, trocando dos mesmos clubes. Então você agora entra, já desde 2014, 2015, né, nesse desafio de ser treinador. O que precisa para você se destacar e conseguir alcançar clubes maiores, de maior expressão? Ou seja, você precisa ter um bom agente, você precisa fazer um estadual maravilhoso. O que precisa para treinadores que estão, enfim, criando história no interior, conseguir se ascender profissionalmente? Boa pergunta, Gustavo. É exatamente isso que você falou aí. É lógico que fica nessa rotatividade, né? Dos treinadores que vocês já conhecem. Não vou mencionar nomes aqui, mas vocês que entendem bem sobre essa questão do futebol, e fica naquela rotatividade. Sai o A de um clube, o A vai para a mesma divisão, né? Sim. E de repente pode acontecer de trabalhar em 3 equipes, né? Na mesma divisão, né? E ser criticado assim, nas mesmas equipes e não tem a renovação, né? Exato. Eu acho, assim, na minha opinião, que deveria dar espaço, dar oportunidade, sim, para essa nova geração. Né? Porque, assim, eu vejo, por exemplo, no meu caso, eu sou um cara que estudo pra caramba, entendeu, Gustavo? Um cara sempre atualizado. Esse curso aí da CBF era para me ter feito esse ano agora. Mas com essa pandemia acabou parando. Mas o ano que vem, me programando aqui para mim fazer, porque te credencia também, né? Não é a questão do curso que vai fazer você de um grande treinador ou que você vai trabalhar em A, ou B ou C, em grandes clubes. Isso aí vai da sua competência, né? do teu entendimento, o que você pensa sobre essa questão do futebol, da maneira que você arma a tua equipe, modelo, sistema de jogo, né? Questão de princípio, subprincípio, etc, etc. Agora, um agente também é ideal, a questão do marketing, para trabalhar o teu nome, né? Eu tive conversei com 2 no passado, até iniciamos uma conversa, trabalhamos um pouco junto, mas eu vi que não era a pessoa ideal, entendeu? Para dar continuidade com o meu trabalho em questão de marketing e divulgação, né? Então, estou conversando com outros aqui também, que de repente possam se encaixar nesse perfil, mas eu acho que os clubes... Porque tem bons treinadores, cara. Agora, o que acontece aqui no Brasil é a cultura nossa do futebol brasileiro. Não se dá muito tempo para o treinador de montar a sua metodologia de trabalho, até porque se você perde 3 jogos, você já fica na corda bamba. Né? E diferente, é totalmente diferente, por exemplo, na Europa, te dá tempo ao tempo. Mesmo você tendo resultados negativos, eles apostam ainda, te dá uma força maior, digamos assim, um incentivo, um alento maior, para que você continue. Agora, para nós é tudo resultados, imediatos. Porque é aquele lema, né? Porra, como é que foi o jogo? Um exemplo. Pô, jogamos bem pra caramba, cara. Pô, o time deu um baile. Mas quando foi o resultado? Perdemos. Aí o que acontece? Pô, o time não jogou... Pô, o time não se encaixou, cara, mas tivemos lá uma felicidade e ganhamos o jogo. Então vai analisar o quê? Vai analisar a questão do resultado, entendeu? Pô? Mas eu estou buscando essa questão de uma visibilidade maior, né? Não vou revelar agora para vocês, porque ainda falta bater o martelo, mas vendo uma outra situação lá
lá em Sergipe, novamente, né? Para mim voltar para lá, né? Até porque nós já estamos aí praticamente no final do ano, cara. E nós estamos aí, mês que vem já é outubro, tá? Acabou o ano, entendeu? Então a gente tem que ir em casa, né? Ninguém vai ver o seu trabalho. Então, estou vendo essa questão de acerto, né? Falta alguns detalhes para me acertar essa questão com o clube lá em Sergipe, para me fazer a divulgação também. Mas é isso aí, entendeu, Gustavo? É essa questão, mas deveria dar uma oportunidade maior aí para novos treinadores também, porque fica nesse vibe, aí vai, sabe, o cara... Nesse círculo vicioso, e alguns treinadores bons, mas outros que realmente não mostram resultado. Exatamente. Todas as chances que ele não mostra resultado e não tem renovação. Não tem renovação, perfeitamente. Igual mas, o caso assim, agora do treinador do Flamengo, chegou agora, o Domenech, né? Poxa, ele começou o campeonato aí já numa... Pô, calma, pessoal, deixa o rapaz trabalhar, pô. Por quê? Veio de uma situação, né? Lá no ano passado, do clube ganhando tudo, então assim, acostumou. E Flamengo é isso aí, é cobrança em cima de cobrança, né? Então o resultado não vem, já aparecem situações, né? Mas tá aí, tá mostrando, né? A sua maneira de trabalhar. Ontem, no jogo contra o Bahia, foi um belo jogo, uma grande vitória, né? Então as coisas já estão começando a mudar. Deixa eu me dar mais uma pergunta. Esse cara aqui, ó, tá reclamando do técnico aí, ó. Tá reclamando? Esse careca aqui, ó. Tá, Leonardo, aí. Tá, Carlos. Não foi tão. Eu critiquei, nunca critiquei. Criticou sim. Enfim, deixa eu emendar mais uma pergunta ainda sobre essa questão de treinamentos. Né? Antigamente a gente sabia, jogador fazia amizade muitas vezes fazendo churrasco, né? O cara fica amigo, sai junto, um visita a família do outro, viaja junto, faz churrasco. Enfim, sempre tinha essa questão do contato humano, também fora dos treinamentos, né? E hoje a gente vê, o jogador de futebol, o cara chega no treino com o celular na mão, sai do treino com o celular na mão, a diversão do cara são as mídias sociais, ou fica jogando pela internet, não tem mais tanto esse contato físico, a gente vê isso em diversas situações, né? Eu queria que você falasse sobre, não é uma questão de conflito de gerações, mas como que isso atrapalha no entrosamento dentro de campo, né? Essa falta de amizade, de conhecimento dos próprios parceiros, aquela coisa de se relacionar somente no treinamento, é o suficiente para o cara se entrosar, desempenhar bem, saber o que o cara vai fazer dentro do campo? Não, é legal a tua pergunta. Lá atrás, nos anos 90, né, tinha muito essa questão, né, de você... Era tudo planejado também, né? Ó, pessoal, um exemplo, semana que vem, acabou o treinamento aqui, a gente vai fazer uma confraternização com os atletas. Então, Gustavo, existia muito essa questão, né? E isso aí agrega valores, pô. Agrega valores, porque se monta-se uma família, né, digamos assim. E de repente, atletas, 2 ou 3 ou mais, de repente, vir na minha casa para a gente conversar algumas situações, da esposa ficar batendo um papo. Eu me recordo, o Antônio Lopes, quando ele esteve aqui no Paraná Clube, a esposa dele, a dona Elza, ela organizava uma situação com as esposas dos atletas. Então, assim, no mês tinha duas ou 3 reuniões para elas também, né, se fazer esse tipo de confraternização. E para nós, atletas, era diferente. Somente montava, de repente, somente os atletas, comissão técnica, para depois juntar todo mundo, né? Com toda a família, com as esposas, com filhos, etc, etc. Mas você mencionou uma situação, e isso é verdade, a questão, né, do celular. O ano passado, quando eu estive lá no Maruinense, em Sergipe, né, eu até conversava isso com os atletas, meus filhos. Pô, vocês têm informações toda hora aí no celular, pô. Por que você não vai buscar informações?
De repente um curso, fazer um curso, que futuramente para vocês vai ser bacana. Pô, vocês ficam aí jogando, pô, o benefício que vocês vão ter nisso aí? Ok, legal, momento de relaxar, legal, ninguém vai proibir nada não, mas tenta você, né, se aperfeiçoar em outras situações também, que de repente, pô, você acaba de jogar aqui, você não estudou, você não fez isso, você não construiu nada, e vai fazer o que da vida? Pelo menos, de repente, você fazendo aí um curso à distância, né, que hoje tem vários cursos à distância para você fazer, e depois, quando terminar a carreira, né, se não engrenar na vida como treinador, ou qualquer tipo de outra situação dentro do futebol, uma outra realidade, né? Mas hoje tem também, entendeu, Gustavo, essa questão, mas as pessoas não divulgam muito, entendeu? Os clubes não divulgam muito essa questão. E tudo tem seu tempo, o seu espaço e a hora certa para você fazer isso. Mas é legal, sim, porque ajuda bastante, ajuda. E aí você conversa... As pessoas vão falar assim, mas ali no churrasco, um exemplo, ninguém vai falar de futebol. Fala sim, cara. E pior que fala. Não tem como. Não tem como. Mas é legal essa ideia aí de você, né, estar se aproximando cada vez mais, o grupo ter uma identificação maior, isso aí é fundamental, sim. Boa. Dias, deixa eu te fazer uma pergunta, já voltando para dentro das 4 linhas. E como eu sou do Rio de Janeiro, eu acompanhei boa parte aí da tua carreira, teus gols no Botafogo, tua participação no meu Flamengo. E aí tem 2 momentos muito, muito interessantes que você, junto com o Botafogo, participou. Uma é, óbvio, a final do campeonato, ou melhor, o Campeonato Carioca de 90, né, que foi uma campanha do Botafogo muito boa. E depois você estava naquele vice-campeonato também no grupo do Brasileiro. Eu queria saber como é que foi, porque o Botafogo chegou na final daquele Brasileiro embaladíssimo, com um timaço, e no primeiro jogo houve aquela derrota que, de repente, foi a mais pesada que vocês tiveram em todo o campeonato. Então, eu queria que você falasse de como foi a semana ali para tentar reverter essa situação e depois falasse do êxito que foi aquele Botafogo de 90. Renato, na verdade, se fosse o campeonato, o regulamento de hoje, pontos corridos, Botafogo disparado já tinha sido campeão. Sim, uma formatação de elenco, de grupo, de atletas excepcional. Eu me recordo que as convocações para a seleção brasileira com o professor Carlos Alberto Parreira e com o professor Zagallo, ia direto, 5, 6 atletas do Botafogo convocados. Para você ter uma ideia. Nesse campeonato, Renato, foi formatado um modelo, um sistema de jogo, onde qual joga em casa igual, joga fora igual. Então, a gente ia jogar fora, por exemplo, em São Paulo, né, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Santos, em Porto Alegre, contra o Inter, contra o Grêmio, em Minas, contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, enfim. Era do mesmo modelo, ou seja, sempre propondo o jogo. Tentar matar o jogo nos 15, 20 minutos iniciais da partida. Muitas das vezes não acontecia. A gente dava uma recuada atrás da linha da bola, respirava de novo e tentava, e muitas das vezes as coisas aconteciam. E chegamos a tal final do Campeonato Brasileiro, com vantagem em cima do Flamengo. A confiança era enorme. A confiança era tão grande que ninguém imaginava que ia acontecer o que aconteceu, principalmente no primeiro jogo, Renato. Uma final de campeonato do Campeonato Brasileiro, com 33, 34 minutos, está 3-0 já para o Flamengo, cara. Sim. Ninguém entendeu nada, mas na verdade foi o seguinte, querido, não encaixou, não houve um encaixe, na verdade não jogamos bem, a verdade foi essa,
né? Muitas pessoas, depois vem muito, né? O que aconteceu? Entregaram. Não, ninguém entregou, o jogo tá louco. Entregar não existe isso. Não existe, cara. Vocês comeram uma feijoada, vocês comeram enfim, não comemos nada, cara. Não comemos nada. A verdade é que não vamos tirar os méritos do Flamengo. Também tinha uma equipe, fantástica. O Júnior, Maestro, depois foi meu treinador no Flamengo. Sim. A capacidade, e já com 38 anos, o Zinho, o Nélio, Júnior Baiano, o Gilmar, o goleiro. Então o time do Flamengo também, não vamos tirar, né, o mérito do Flamengo e do título, mas a nossa equipe, rapaz, nós ficamos muito sentido, cara. Ninguém entendeu nada, cara. Mas aí naquela época, né? Naquela época, né, final, vocês passaram por Cruzeiro, enfim, um monte de time bom. Foi o Corinthians, né? Mas não houve encaixe, a verdade foi essa. Não conseguimos jogar bem. Tentamos, no segundo jogo, ter uma situação de pelo menos, né, empatar, digamos, aí, em números de gols, né? Aí teve um probleminha com o Renato também, com a torcida do Botafogo, que após o jogo, aquele tal churrasco, né, Gustavo? Mas não precisava ser dessa maneira. com o Gaúcho, exatamente, né? Aí houve aquela repercussão grande, tá? Enfim, imprensa. E aí nós tentamos falar, né, eu me recordo que foi eu, Valdeir, o Carlos Alberto Santos, Márcio Santos, tinha mais um, o Valber. Conversar com o seu Emil Pinheiro, conversar lá com o pessoal lá da torcida, da Folgada, né, que era do Russão. Saudoso Russão, né? E aí, não queremos, sim, tá, enfim. Então, e aí o presidente, a diretoria também, enfim. E acabou o Renato não indo para o segundo jogo, né? E nesse, se eu não me recordo, cara, não sei se foi o primeiro jogo ou foi o segundo jogo, primeiro ou segundo que caiu na arquibancada. Segundo, né? Então, segundo jogo. Aí nós estávamos ali no vestiário, aí houve essa... Ninguém entendeu nada, né? Nós pensamos que eram os torcedores, né? Vibrando, pulando, né? Enfim. E qual que foi a proposta nossa? Entrar junto com o Flamengo. Por quê? Porque no segundo jogo, a maior parte dos torcedores era flamenguista. No primeiro jogo, estava meio a meio, 50-50. E no segundo jogo, a grande parte dos torcedores era flamenguista. Então, vamos entrar com o Flamengo. Quando nós entramos e vimos aquela confusão, rapaz, e se eu não me engano, o árbitro era o José Roberto Reit. E aí joga, não joga, não joga. Que caiu bastante gente lá da arquibancada, né? Feridos, né? Enfim, é uma sensação ruim, cara. Muito ruim naquele momento ali. Das pessoas, né? São seres humanos, né, rapaz? E ali torcedores que vão ao estádio torcer para o seu clube e acontece uma situação daquela, né? Mas, enfim, aí o Reit acabou dando ok para o início da partida, né? E aí, esse jogo foi 2-2. Ainda saímos de desvantagem, 2-0. 2-0, cara. E para fazer a diferença com aquela torcida toda do Flamengo, aí complicou, o Nélio dando uma voadora de Júnior Baiano de 100 metros, como é que vai? Eu falei, rapaziada, infelizmente, né, pedimos desculpa aos torcedores botafoguenses, mas não teve jeito. Foi uma perda muito grande, cara, porque a gente contava com esse título, o bicho era bacana, era bom. Mas, agora, esse grupo começou a ser montado em 90. Em 90, exato. Saiu alguns, né? Saiu alguns. Que foi então, o aí 90 campeão e veio mantendo a base. Isso. Aí na questão de 90, rapaz, aí aquela confusão que eu te falei lá com o Flamengo e tal. E aí o meu primeiro jogo no campeonato foi contra o Flamengo. O presidente era o Gilberto Cardoso, é isso? Gilberto Cardoso.
Pô, me olhava assim com aquela cara de mal, falei, caramba, o cara vai me matar. Mas eu não tive culpa de nada, presidente. Não tive culpa. Aí, pô, eu me recordo que eu entrei no segundo tempo e fiz o gol da vitória contra o Flamengo, ganhamos de 1-0. E aí o campeonato começou a rolar, tá, o time houve um encaixe, a equipe bem, chegamos na final. Contra o Vasco também, que era Sele Vasco na época. Sele Vasco. Marco Antônio Boiadeiro, Luiz Carlos Vinck, Acácio Bismarck, William, Roberto Dinamite, Sorato, Tita, enfim, Mazinho, Quinones, pô, Célio Lino, né? Célio Lúcio? Célio Lino. Célio Lúcio. Célio Lino, né? Célio Lúcio, então. E primeiro tempo 0-0, um jogo truncado, cara. Jogo difícil pra caramba, cara. E aí se reunimos no segundo tempo e tinha aquela dúvida, né? Na verdade, eu já tinha perguntado lá no início, né? Antes de iniciar a competição, durante a semana, para a diretoria, para o seu Pinheiro. Se ganharmos a partida no tempo normal, nós somos campeões, não é isso? Não tem nada de ir para prorrogação, isso, aquilo. Não, se ganhar o jogo, nós somos os campeões. Então nós fomos com isso em mente, né? E acabou o primeiro tempo, no intervalo ali no vestiário Maracanã, né, o treinador na época saiu o Edu Coimbra, veio Joel Martins. Ele fazendo a preleção dele, de corrigir algumas situações, né, de posicionamento e tal. Aí quando ele terminou, Semil Pinheiro desceu, chegou no vestiário, aí perguntamos de novo, Semil, a vitória, o campeonato é nosso. Tranquilo. Aí eu até brinquei com o Semil. Pô, Semil, sabe por quê? Porque o doutor Eurico Miranda, ele já reservou lá o restaurante lá para os caras fazerem a festa deles, pô. Aí ele falou assim, me chama de meu filho, né, Semil? Tem uma gratidão muito grande. Eu falei, meu filho, ganha o jogo que a gente vai colocar água no chopp e nós vamos comemorar do outro lado. Ele tá combinado, então. Paulo Roberto, Carlos Alberto Santos, Luizinho, Donizete, Valdeir. Aí se reunimos, rapaziada, vamos, cara. Vamos com tudo. É agora. É a vitória ou vitória? E aí, no segundo tempo, 10, 15, 20, 25, 30, cara. Porra, aí chegou no 32, tá? Me recordo que a bola veio rebatida. Aí essa bola veio, eu dominei essa bola, fiz uma tabela com o Valdeir e pisei na área, né? Como eu pisava na área para fazer gol, acompanhava a jogada, né? É que eu falo para esses meias, meus atletas, né? Meu filho, não é você dar o passe aqui e parar, não, tu tem que acompanhar a jogada. Você é meia que não faz gol, que não chuta em gol. Como é que você vai ganhar dinheiro desse jeito? Não, tu tem que acompanhar. Aí acompanhei a jogada, a bola veio com o Donizete dá um corte dentro da área. Só que o Luiz Carlos Vinck já vinha fazendo a cobertura no carrinho. E se eu não chego ali para dar um tapa desculpa até a expressão, um tapa de perna esquerda, o Luiz Carlos Vinck tiraria a bola do Donizete. E se eu não acompanho a jogada, o gol teria saído também. Então foi aos 34 minutos. Isso eu falo, né? Eu comento isso, né? Os atletas, né? Nos clubes que eu estou comandando, até porque e quem me ensinou muito isso, que eu tenho um carinho especial também muito grande, que me ensinou muita coisa, que é o nosso saudoso Valdir Espinosa. Ele me comparava na época como o Valdo, na época lá do Grêmio, né? Uhum. E mostrava alguns vídeos do Valdo. Olha o Valdo, tá vendo? Ele toca aqui, ele faz o time jogar, mas ele entra na área para fazer gol também. Tu tem que ser, tá bom. Valdo que já teve aqui com a gente no canal 7x1, hein? Ah, então. E o Valdo jogou no Japão, vai. Jogava com elegância, né? Digamos assim. O que jogava era... E sou fã, número 1 do Valdo, né? Então, aí conseguimos essa vitória, essa conquista, e já saímos assim para comemorar. Só que na época ali, na partida, não tinha taça. Foi improvisada uma taça, pegamos a taça e começamos a dar uma volta olímpica. Aí o Vasco veio com a caravela. Aí eu larguei a taça. Porque dar a volta, e quando eu vi o Semil, o que é isso aí, Semil? O que está acontecendo aí, Semil? Não, meu filho, não se preocupa não, que nós somos campeões, tá bom? Aí eu falei para ele, então eu vou pro vestiário, eu não vou ficar. Então vai lá, comemora no vestiário.
E aí acabou aquela situação vindo lá pro tribunal, enfim, aí acabou o Botafogo sendo campeão, né? E desse gol no Maracanã, do título, foi o gol mais importante na minha carreira como atleta e o gol mais importante que eu fiz dentro do Maracanã. Boa, porra, isso é importante mesmo, hein? Ó, que belo registro. Léo, vai lá. Então já vou mudar. Pera aí, deixa eu cortar o Léo aí. Então tá, faz a sua para ir rápido. Carlos. O Dias tem compromisso, a gente tem que finalizar rapidinho. Já que você falou do seu melhor momento no futebol, eu quero saber qual é o seu momento 7-1, pior momento que você passou na sua carreira. Pô, o pior momento foi essa perda de 92, cara. Pensei que fosse a Coca-Cola, hein? Não. Tem também. Mas dentro de campo, tem também. O fora foi a Coca-Cola. Nesse olho direito aqui, ó. Você sabe da história, gente? Não, fala aí. E é bom bom ver. Agora compartilha. Deixa o dia falar. Então, acabou o treino, né? No sábado, né? Aí a concentração sempre era à noite, às 19 horas, no Botafogo. E o jogo no dia seguinte era contra o Grêmio, no Brasileiro. E aí tava minha família toda no Rio, né? Morávamos ali na Barra da Tijuca, ali do lado do Bosque da Barra. Hora do almoço, né? Aí eu vou. Aí estava minha mãe, minha sogra, meu pai, minha esposa, meus irmãos, enfim, tava a galera toda. Uns tios, tinha 2 tios, meu e 2 tias que moram em Juiz de Fora. Estava lá também para acompanhar o jogo, né, no dia seguinte contra o Grêmio. Pô, aí eu vou na geladeira pegar uma Coca-Cola de 2 litros, rapaz. E aí eu coloco na mesa, né, a minha esposa, a minha mãe, meu filho, abre aí pra gente e tal. Pô, eu vou abrir. Pô, rapaz, eu não consegui abrir, cara, duro pra caramba. Aí o que eu vou? Pego uma faca e começo a serrar a tampa. Daqui a pouco, ó, pum, estoura dentro do meu olho, cara, a tampa. Falei, rapaz, cara, aí já começou a sair um pouco de lágrimas, cara. Aí eu vou pro quarto, aí eu falo pra esposa, mãe, não tô conseguindo enxergar direito. Aí quando eu ligo pro seu Emil, eu morava ali na Sernambitiba, né, na Barra, falei, seu Emil, aconteceu isso, cara. Aí ele, vem aqui, meu filho. Pô, ainda fui dirigindo o carro com o olho, rapaz. Tampão aqui, um olho. Fui, cara. E aí cheguei lá no apartamento do Semil, eu falei, Semil, aconteceu isso. Meu filho, vamos direto pro hospital. Aí nós fomos pro hospital ali, pro hospital, pra clínica. Na Barra também, não recordo o nome da clínica. Eu lembro que o doutor era um japonês, que graças a Deus me curou. Me fez eu voltar a viver e a enxergar, né, cara? Porque eu fiquei quase 2 meses parado. Caramba, quase 2 meses. Ai, que roubado, hein? E eu fiquei, quando eu saí do hospital, fiquei de repouso 1 semana, aí depois aos pouquinhos fazendo uma bicicleta, né, para não ficar muito tempo parado. Enfim, mas, pô, cara, foi um sufoco, cara. Mas, Foi deslocamento de retina? Foi isso mesmo. Caramba. Mas agora, graças a Deus, estou chegando bem, cara. Tá tudo beleza, né? Pô, mas continua tomando Coca-Cola de vez em quando? Não, Coca-Cola só em lata. Boa! Vai, Léo! Vamos lá, para a gente fechar aqui, né, a nossa roda de debate aqui, de perguntas. Fechar não, que eu vou fechar. Tá bom, tá certo. Vou dar um passo para você. Você teve aí, comandou algumas equipes do Pará, do Sergipe, né? E na sua carreira como profissional, né, na bola, você teve 2 momentos distintos no Japão, onde você, numa entrevista que eu li, você aprendeu muito com a filosofia do japonês, a aplicação, a dedicação deles, e você aplica. Como é que é o Carlos Alberto Dias, treinador?
Então, essa questão de você ter. Vou colocar os 8 anos, né, digamos assim. Eu aprendi muito com a cultura japonesa. Questão da disciplina, de horário, a questão do comprometimento que você tem que ter, da questão do profissionalismo que você tem que ter, principalmente a questão dos atletas. Por quê, Léo? Eu falo nessa questão por a questão de vivência mesmo. Porque a carreira é curta. E se você não aproveitar, não dar o seu melhor, não aproveitar cada minuto do treinamento, não aproveitar cada minuto no jogo, não procurar fazer o seu melhor, lógico, vai ter dia que nada vai acontecer. Né? Não vai estar num dia, numa tarde, noite infeliz. Mas procurar fazer sempre o seu melhor. Por quê? Eu volto a repetir. Porque o meio está muito competitivo. Volto a repetir. Atletas parados, com boas condições, com boas qualidades, querendo oportunidade e não tem. E eu falo para eles, já que vocês estão tendo essa oportunidade, faça o melhor de vocês. Outra coisa, eu não posso jogar com 10, com 20. Vou fazer uma situação aqui de formatação. E vocês que estão fora, meus queridos, não fiquem chateados. Vocês que estão fora, vocês têm que treinar mais do que esses que estão jogando. Por quê? Porque a oportunidade vem a milhão. E quando aparecer a oportunidade, e você querendo a oportunidade, eu vou te colocar. Mas se você não se preparou adequadamente, eu vou cobrar de você. Então, eu coloco muito essas questões para esses atletas, né? Para eles. Pô, é lógico que tem a hora de você dar um puxão de orelha, tem a hora de dar um carinho. Pô, o treinador, Léo, na minha visão, pessoal, é um grande gestor de pessoa, tem que ser um grande gestor de pessoa. Até mesmo para você dar uma bronca no atleta, você não pode ir de qualquer maneira. Eu estava vendo uma entrevista de um treinador, um português, que se não me engano estava lá no Acre, pô, ia de qualquer maneira. Pô, se eu fosse um atleta, eu não ia aceitar de maneira alguma o treinador ficar, o português, claro, vindo falar de qualquer maneira e me xingando perante os meus companheiros. Não é assim. Né? Eu sou um treinador que a gente vive num país democrático. A gente, lógico que vai pedir opinião também, passar a palavra para eles atletas, né? A gente, eu não sou ditador, não sou dono da verdade. Nós temos que agregar valores. O que é melhor para a gente? O que é melhor para o clube? Essa formatação? É isso, aquilo? Porque eu não vou, lógico, eu tenho as ideias, tal, mas a gente vai sempre estar compartilhando com a comissão técnica, compartilhando com eles atletas, porque tem que dar essa questão para eles, essa abertura para eles também, mas também você não pode abrir muito não, porque jogador de futebol sabe como é que é. Né? Aí os caras querem tudo, tu dá uma mão, aí os caras querem tudo, né? Então tem que ter muito, muito cuidado sobre essa questão aí também, entendeu? Eu não gosto de ficar dando muito esse meu exemplo, né, para eles, né? Mas o Gustavo falou, né? Tem essa questão do celular, o atleta vai, eles vão pesquisar, né? E aí eles falam, pô, professor, tu jogou aqui e tal, como é que era, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso melhorar. Então, assim, é legal também, quando eles perguntam, para eles ter atitude, né? Por quê? Porque muitos que eu vejo, assim, tem alguma deficiência. Um exemplo, do cabeceio, uma deficiência do passe longo, né? A deficiência de um passe curto. Acaba o treinamento. Professor, estou com uma deficiência assim, eu posso fazer aqui um complemento? Pô, eu vou, parabéns para você. Não fica só esperando o treinador falar para você. Toma atitude também. Então isso é importante. Porque tem muitos que acaba tá com essa deficiência, acaba o treinamento e deixa eles ali, né? Praticar mais um pouquinho, pro bem deles mesmo. Quer tomar banho, quer pegar o celular e quer ir embora para casa. Né? Aí depois vem aí umas situações adversas, depois fica, o treinador me sacaneou. Não, eu não te sacaneei, querido. Tá aqui, mostrei para você, o caminho é esse aqui. O grande segredo do sucesso é o trabalho, querido. Trabalha. A questão motivacional, né, desses atletas tem que ter, tem que fazer, tem que mostrar,
né, na parte teórica, depois na parte prática. Sabe por quê também? Eu vou falar uma situação para vocês. E quando, por exemplo, a gente reúne os treinadores, reúne o grupo e passa a palavra para eles também. Alguém quer falar alguma coisa e tal? Só que tem muitos deles com medo, com vergonha de se expressar errado ou mal, e de um atleta, de um colega depois começar a brincar, zoar com esses atletas, eles se calam. Aí que você tem que ter a percepção de você, meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. No individual, no particular, aí eles acabam abrindo. Professor, eu não estou legal porque está acontecendo isso, lá em casa está faltando isso, eu estou com a conta atrasada. Meu filho, então, né, não tem problema você chegar em mim, ou não quer chegar diretamente em mim, fala com o auxiliar que ele vai transmitir o recado para mim e eu vou, depois do treinamento, conversar com você. Agora, não se cale, eu falo isso para eles, eu deixo eles bem à vontade. Mas sou também um treinador também, que eu gosto, a cobrança em cima de cobrança, porque a modernidade que se encontra no futebol hoje, a intensidade que é o futebol hoje, principalmente na parte física, e que hoje 95% é a parte física. Você é um bom jogador, você é craque de bola, mas se você não tiver um condicionamento físico legal hoje, modéstia à parte falando, o inferior a você vai acabar te marcando ou fazendo mais situações do que você, que é craque, entendeu? Boa. Gustavo, estamos chegando aí ao final do nosso programa. Você vai ter a honra de fazer a última pergunta. Opa! Pô, a conversa boa, passa rápido. Pô, vamos chamar legal. Rápido, hein? Em outro legal, muito boa. Com certeza. Vai à disposição. Tá, deixa eu fazer uma última pergunta, Carlos. Seguinte, você jogou muito tempo ali no Maracanã, aliás, no antigo Maracanã, né? Um privilégio de desfilar naquele palco. Conhece muito bem ali como a palma da sua mão, provavelmente. E, cara, você deve conhecer o famoso setor 4 do antigo Maracanã, né? Olha que o cara vai ter. Você tem alguma boa história para compartilhar com a gente? Algum caso interessante, curioso, engraçado? Dali do Maracanã. Pô, desse setor aí, rapaz. Logo desse setor, rapaz. Caraca, velho. Porra, Porra, velho. Você me pegou agora, Gustavo. Rapaz, é o seguinte, todo futebol do Rio, que a gente pergunta, os caras dão um drible na gente e acabam não respondendo. E a gente tá curioso, entendeu? Tá. Eu pensei, pô, mas ali, cara. Caraca, tu me pegou agora, Gustavo. Tu me pegou, cara. Você não lembra, né? Não lembra direito como é que era esse setor, né? Pô, lembro sim. Lembro. Porra, mas rapaz, agora. Vamos pular isso aí? Pula! Saiu. Então era melhor ainda, né? Vamos pular isso aí. Vai responder isso pra gente, viu? Tá bom, eu vai responder isso pra gente é o Renato Gaúcho. Esse fala. O Renato. Deixa pra próxima. Tá bom. Boa. Legal. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Obrigado pela brincadeira aí, viu? Valeu. Bom, é assim, quando a gente vê, já passou rápido. Obrigadão pela sua participação aí. Esperamos tê-lo aqui em breve aí para você contar novidades da sua carreira de treinador aí pra gente. Exatamente. Não, legal. Aí qualquer novidade aí, né? Igual eu falei para vocês nesse clube lá em Sergipe, eu passo aí pro Léo aí, o Léo compartilha com vocês aí, tá bom, galera? Fechou, Obrigado pela força aí. Valeu, Dias. Valeu, cara. Obrigadão, rapaz. Se cuida. Valeu. Tchau. Tchau.